Vamos a mais uma gravação do nosso podcast Além da Notícia. Hoje, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição e de Iemanjá para outras religiões. Bom, o que eu queria comentar é como já venho falando desde do último podcast. Como dizia Cazuza, quem é que paga para a gente ficar assim? O Brasil está muito esquisito, tem alguma coisa pairando no ar que faz uma diferença incrível em relação aos últimos acontecimentos, tanto no Supremo, no Senado, na Câmara dos Deputados, em vários e vários lugares. A gente observa que, por exemplo, 7 de setembro, toda aquela manifestação, eu acredito que o que se passava na cabeça do presidente não era aquilo. Ele fez um auê, fez aquela zoada toda. No final das contas, voltou atrás do que se imaginava, que não era aquilo. Eu acho que tinha alguma coisa por trás. E, de repente, ele deu um retorno, assim como uma marcha ré, de quebrar a caixa de marcha, como se diz. E outros acontecimentos que a gente vem passando, como por exemplo no Supremo Tribunal Federal, as decisões que vêm sendo tomadas vêm deixando o brasileiro descrente e, como eu disse no último comentário, quem poderá nos defender? O outro candidato, tem o Sérgio Moro, que se pronunciou ontem, e o Deltan Dallagnol também quer ser candidato. Agora todo mundo quer ser candidato. E o Lula, que segundo as pesquisas indicam, é o favorito, a gente não vê esse movimento nas ruas. Lula não sai nas ruas. Lula só anda de jatinho particular, continua sendo bancado deve ser empresários. Lula ficou com um patrimônio muito bom, mas Lula não gasta do bolso dele. Tem uma fundação e tem dinheiro envolvido nisso, em que mostra o quão Lula é poderoso. Já deu para se perceber o quanto Lula é poderoso, porque você veja que a Lava Jato foi praticamente desfeita e várias leis do país foram descumpridas, inclusive da Constituição, em favor de Lula. Tem algo muito estranho acontecendo. Lula posa de presidente já. Ou seja, ele está muito parecido com o Flamengo nessa última decisão aí com o Palmeiras, em que já posava de campeão e esqueceram de avisar a ele que o Palmeiras estava do outro lado. Quando eu vi as manifestações nas redes sociais, eu achava até que o Flamengo jogava por um favorecimento. Tinha, por exemplo, se fizesse um gol, estava garantido, ou se perdesse por um gol, coisa desse tipo, porque já estava todo mundo pousando de campeão. Mas esqueceram de avisar ao Palmeiras que ia ceder lugar a ele. Então está do mesmo jeito agora. Lula não sai às ruas, não faz comício e já posa de presidente. E olhe se realmente não for. Não acredito nessas pesquisas que estão colocando por aí. Aí é pesquisa. A pesquisa verdadeira é guardada. É mais de uso interno. Essa aí é mais pesquisa de marqueteiro para influenciar o eleitor. Não acredito que as pesquisas sejam dessa forma, mas está sendo projetada desse jeito e alguém está pagando por isso. Quem é que paga para a gente ficar assim? A imprensa toda de um lado não fala nada
em favor da própria imprensa, dos direitos humanos, dos direitos do jornalismo. Então tem uma coisa vaga nesse meio que alguma coisa paira no ar, muito esquisito, e não sei o que é, mas que a gente tem que descobrir, a gente, que eu digo, nós como povo, como cidadão, né, nem como jornalista, porque jornalista estão, por exemplo, Lula tem a ousadia de dizer que quer regulamentar a imprensa, a comunicação. Quer dizer, um candidato não sairia com um argumento desse, sabendo que seria negativo para ele bater na imprensa. Mas, sei lá, ele está tão convencido de que é o presidente que faz desse tipo de coisa. Então, é muito estranho você querer bater na imprensa no momento em que você precisa da imprensa. Ou seja, não é estranho? Tem alguma coisa pairando no ar que favorece a esse esquema. Não sei o que é, mas está muito estranho, tá? Dentro da minha experiência, dos meus poucos 63 anos, vou para 64 ano que vem, já vi muita coisa. Eu estudo faz tempo, né? De hoje em casa eu não paro. Havia tempo em que eu parava, curtia um sonzinho. Hoje eu vivo estudando aqui, me comendo em cima de informações. E é muito estranho esse silêncio da imprensa, silêncio de alguns órgãos, como já disse, de OAB. OAB está inerte. Eu não sei o que é a OAB, apesar de ter tantos advogados bons, tanta gente boa dentro da OAB, não sei o que a OAB está fazendo nesse momento. Quer dizer, está tudo de um lado só. Tem algo estranho, tem algo muito estranho no ar. E espero que não venha a acontecer de uma forma negativa para a gente. Então, são essas coisas estranhas. Vamos ver até que ponto vai e como é que vai se comportar. Todo mundo agora quer ser candidato. Seria bom, a pluralidade é muito bom. Mas acontece que, da forma como está, se não mexer numa reforma política séria, a gente não vai consertar esse país nunca. Vários que vão para ali não vão com o voto do povo. Chegam lá por oportunismo, ou seja, um candidato que tem muito voto que puxa outros. Então isso não é legal. Você tem que entrar por mérito. O povo que escolheu para colocar lá e não da forma como está acontecendo. Começa por aí. Enquanto não fizer essa reforma, gente ganhando demais e o povo ganhando de menos. E um juiz, um ministro ganha um absurdo de dinheiro, deputado. Por isso essa briga toda, pela política e para ser candidato. Então, reforçando mais uma vez, há algo estranho no ar, e muito estranho. Voltando ao que eu comecei. Quem é que paga para a gente ficar assim? Tem financiamento nessa história e nós só vamos saber no futuro, quando as coisas só explodem, geralmente no futuro, é que a gente vai saber. Torço para que a gente não passe pelo pior, mas do jeito que vem muito complicado. Um bom dia, além da notícia, com Marcelo Negreiros.